Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou começar agora a fazer uma série. Eu pensei em fazer essa série inicialmente para os meus pacientes, para orientar eles quanto à questão do tabaco, tá? Não sou nenhum especialista nesse assunto, tá? Mas a partir do que eu aprendi, da experiência, eu quero trazer isso para os meus pacientes, que eles possam acompanhar aqui, e para as pessoas em geral também, algumas ideias, né, de tratamentos, medidas farmacológicas, não farmacológicas, e alguns conhecimentos que eu tenho a respeito, né? Então, muitas vezes, tá, é uma coisa meio esquecida e não aprendida na psiquiatria, tá? A gente tem uma preocupação muito grande com o uso concomitante, os pacientes também, do álcool com a medicação, tá? O psiquiatra vai ter que saber qual a medicação e dizer quais são os riscos do uso concomitante de álcool com um determinado tipo de medicação, qual esclarecer e tornar o paciente proativo e livre para fazer suas escolhas, né? Entende? E, claro, evitar da medicação que envolva risco um paciente alcoolista, por exemplo, tá? Mas sempre é esquecido o tabaco, tá? O cigarro, a nicotina. Eu não vou falar tanto da nicotina em si, tá? Mas do hábito de fumar. O que acontece? Muitas vezes, e os pacientes se surpreendem, tá, pelo fato do cigarro induzir as enzimas hepáticas a degradar mais rápido a medicação, muito das medicações, a CYP 450, tá? Algumas variantes mais que as outras, ou seja, algumas medicações sofre influência maior do hábito do tabaco do que outras. Por exemplo, a olanzapina, sabidamente a gente percebe, tá? Levando em conta, tá, que determinado grupo étnico de pessoas, eu digo étnico porque raça a gente não pode falar, que a gente não tem uma variação genética substancial para poder falar em raças, né? Só esse parênteses, a gente fala em grupo étnico. Determinados grupos étnicos têm uma propensão de metabolizar determinados tipos de medicações de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, outros de forma intermediária, né? Existe mais ou menos clinicamente visível a diferença entre descendentes de indígenas, asiáticos, entre caucasianos e populações negras, pretas, né? Seria mais adequado falar, né? Então, existem essas variações dentro desses grupos, tá? A gente tem que cuidar com o hábito do tabaco, de fumar ou não, para a gente considerar e calcular, infelizmente, muito empiricamente, a dosagem da medicação, né? Que a gente vai usar nesses grupos, né? Enfim. Claro, não deixo de fazer aquilo, a dose mais baixa, tempo adequado, aumento a dose, tempo adequado, enfim, mas muitas vezes tu não vai expor um paciente a risco sabendo que ele tem cara de ser um metabolizador rápido, ele é um fumante, é preto e usa carbamazepina e tu vai precisar usar olanzapina. Tu vai precisar usar uma dose antipsicótica, por exemplo. Quem sabe tu esteja fazendo uma medicina defensiva, usando as diretrizes, mas tu já sabe que aquilo não vai dar certo, na grande maioria das vezes, entende? Então, por isso, a gente tem que cuidar muito a questão do tabaco, né? Dessas interações medicamentosas, tá? Outra questão importante, tá? Tem muitos medicamentos novos que agem agora em acetilcolina para a questão da memória, enfim. Como é que eles funcionam lá a nível sistema nervoso central? Até agora eu estava falando sobre indução enzimática, sei lá, se é o alcatrão, o que faz isso, né? Já li estudos que até o churrasco defumado, produtos defumados fazem o mesmo, né? Então é nicotina, né? Mas agora falando em nicotina, lá no sistema nervoso central, tá? Que ela age em acetilcolina, nos receptores de acetilcolina
E lá depois, por vias que vão se afunilando, mexe no centro do prazer com a dopamina. Como é que uma medicação, por exemplo, o Brintellix, que é a vortioxetina, que fala muito sobre a ação sobre a acetilcolina, como é que ela vai funcionar num fumante e num não fumante, né? Eu tenho essas dúvidas. Antigamente a medicação era tão tosca e tão primitiva, às vezes, a gente não se importava com isso, tinha até mitos de que, enfim, o cigarro fazia uma proteção neuronal, apesar de, desculpa a palavra, mas complicar todo o resto, não vou falar a palavra que eu pensei, todo o resto da saúde clínica, né? E muitos, entre as pessoas com doenças mentais, principalmente com síndromes psicóticas, tu vai ver o uso do cigarro para aliviar sintomas negativos ou mesmo efeito colateral de medicações mais antigas, né, dos antipsicóticos típicos. Isso não cabe mais ao dia de hoje, tá? Até porque a gente tem atípicos e medicações mais modernas que o próprio biperideno poderia fazer esse efeito anticolinérgico do cigarro, então não é motivo para a gente ser mais complacente com a questão do hábito do tabaco, né? Muitas vezes, tá? Uma internação, quando é internação a nível de internação voluntária, tem alguns pacientes que se internam refratários, né? A suspensão do uso do tabaco, se internam para conseguir fazer isso, né? Então, eu penso, quando um paciente é internado por outro motivo, principal, porque liberar o cigarro numa internação. Quem sabe abordar isso durante a internação por uma tentativa de suicídio, por uma descompensação, uma esquizofrenia. Por que não tratar logo junto, realizar psicoeducação, orientar o paciente, enfim, e a gente fazer isso junto, né? Tem estudos, inclusive, mostrando que tu tem um sucesso maior quando tu para de fumar junto com o tratamento da retirada do álcool nos alcoolistas. Então tinha muito esse mito, primeiro tu para um, tu para outro, tá? Isso é individualizado cada paciente, né? A gente não pode seguir isso tão à risca, né? Mas existe estudo sim que é possível ter sucesso nesses casos, da suspensão e um sucesso maior a longo prazo, né? Do tabaco junto com o álcool, né? Que mais a gente pode falar sobre o tabaco, né? Então, não vou falar sobre os danos da saúde em geral, nem é da minha competência, da minha especialidade, tá? Mas o tabaco também, e através da nicotina, tá? Pode aumentar a pressão arterial, enfim, sendo que o sistema nervoso central controla todos os órgãos e sistemas, né? Entende? Que mais? Ele pode causar síndromes ansiosas, tá relacionado ao uso do tabaco crônico, síndromes depressivas, tá? Estão relacionados ao uso do tabaco também, transtornos de humor, né? E estão relacionados ao uso dele, né? Sem falar que aumenta a chance também de... tinha muita conversa que o cigarro protegia de Alzheimer e demências. É que talvez uma pessoa que fumasse muito não chegasse ao ponto de ter uma idade que pudesse desenvolver uma demência de Alzheimer, por exemplo, né? Morria antes, então por isso da prevalência menor começa por aí, tá? Mas lembrando sempre que existe a demência vascular, tá? Que é estimulada sim pelo tabaco, tá? Ela está relacionada ao tabaco.
Então, eu quero fazer nos próximos vídeos, se for interessante, quero fazer uma série de vídeos e se alguém tiver interesse, se o vídeo tiver repercussão, de hábitos e condutas, e falar sobre medicamentos também, que fala esse canal, que podem, e de como utilizar eles para suspender o uso do tabaco, né? Algumas coisas bem interessantes, assim, e que eu estudei e que eu achei surpreendentes, assim, não sabia, fora do senso comum médico, né? E se tiver alguém, algum psiquiatra que queira me ajudar, que é especialista nisso, e querer fazer um vídeo também, eu acho que é muito importante, né, para essa questão, né? Então, era isso, e gostaria de deixar de mensagem uma coisa, de novo frisando, tá? O cigarro, o hábito do fumar, tá? Mexe com a farmacocinética e farmacodinâmica da medicação psiquiátrica. Então é isso, e todo mundo fica pensando, o álcool, nossa, bebi um pouquinho, não bebi, vou ter que parar de beber, e tá fumando feito um morcego, né? Então, é isso que eu teria para falar. Tava esquecendo também, o cigarro também a gente sabe, em outros vídeos já falei, tá, que os transtornos de humor, enfim, as doenças psiquiátricas têm um componente inflamatório também, tá? Cigarro, adivinha o que faz? Aumenta a inflamação, né, de forma crônica da pessoa, né? Então, por essa via também prejudica as questões psiquiátricas, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, essa questão do tabaco, tá? Porque... E não de uma forma condenatória, com juízo de valor, tá? Porque, como muitos me dizem, sim, tabaco é bom, tá? O tabaco me acalma, tá? Entende? Para a pessoa estar fumando e não conseguir parar, além do vício, da síndrome de abstinência, a pessoa tem benefícios, alguns benefícios com ele. Então, é importante também o tratamento farmacológico, tá, associado com a psicoterapia, tá, de preferência TCC, sabe, que eu tenho uma carência muito grande para quem encaminhar que trabalha com isso, tá, grupos que realizam isso, o SUS fazia isso de uma forma legal, uma medicação meio, ok, tá, mas uma marca meio duvidosa, enfim, e um jeito meio... Mas fazia de uma forma legal, tinha um programa legal alguns anos atrás,